Alô, você ligado na tela da Rádio E8S. É isso aí, nós estamos ao vivo. É a primeira do ano, o primeiro E8 Show do ano de 2026. Aquele podcast que você já conhece com muita informação sobre as competições que a gente cobre aqui na Rádio E8S com muito orgulho. A nossa conexão está um pouquinho instável e o programa teve esse atraso para começar de 30 minutos em relação à queda de energia que teve aqui na minha cidade. Então isso acabou complicando a nossa conexão e também a organização, a produção do programa, mas a gente contornou e a gente está no ar para trazer para você a repercussão da primeira rodada da Copa Constitución. Começou oficialmente a Copa Nacional de Andorra, já teve a primeira fase, a fase de oitavas de final. Todos os jogos acontecendo no dia 11 de janeiro, no domingo dessa semana que nós estamos ainda. O final de semana passado, a gente teve as partidas da Copa Constitución. Vamos dar uma passada por todas elas, relembrar como foi essa primeira fase, para já fazer a visão de como vão ser as quartas de final, que você vai ver, como sempre, aqui na tela da Rádio E8S. A nossa transmissão está acontecendo apenas na Twitch da E8S. A gravação do nosso podcast vai ficar também disponível lá no YouTube. Vou postar o link sempre nas redes da E8S para você conferir. E lembrando que também nós temos os episódios anteriores do E8 Show disponíveis lá também. Vamos começando então com a partida entre o Ordino e o City Scaldes. Foi a partida que aconteceu às 7 horas da manhã, a primeira partida, que terminou com a vitória do Ordino por 2-1 de virada, hein? Os gols estão passando aí no fundo para você, enquanto a gente dá aquela comentada. O primeiro gol do jogo foi do City Scaldes, aos 32 do primeiro tempo. O Amine Ousalem abriu o placar, foi o gol de pênalti, que você está vendo aí o lance do pênalti, mas o Ordino vem a virar esse jogo. É mais uma das partidas que teve entre uma equipe da primeira divisão contra uma equipe da segunda. E o Ordino agora avança para a próxima fase. Você vendo o gol do Amine Ousalem, o Ordino avançando para a próxima fase para enfrentar o Santa Coloma, o Unió Santa Coloma. A gente destaca sempre porque tem dois Santa Colomas lá em Andorra. Esse aí já é o gol de empate da equipe do Ordino. Gol que foi marcado pelo Eric Rodrigues contra. Aos 42 do primeiro tempo, o gol contra do Eric Rodrigues. E aí a gente já vai ficando com o lance do outro pênalti. No mesmo arco, no mesmo lado do campo, um outro pênalti agora aos 3 minutos do segundo tempo. E para outra equipe, né, para a equipe do Ordino, o Paulo Servato foi lá, bateu bem e fez o 2-1. Ordino classificado então para a próxima fase da Copa Constitución. O City Scaldes vai embora mais cedo. A próxima partida que a gente vai repercutir aqui foi a outra partida também das 7 horas da manhã, a partida entre o Rangers e o Pena Encarnada. O Rangers conseguiu a vitória por 3-0, uma vitória bem tranquila da equipe mais mexicana de Andorra. A equipe tem um forte apoio da comunidade mexicana, tem também diversos jogadores mexicanos. Enquanto você já vai vendo aí os lances da partida, terminou com uma vitória de 3-0, uma vitória bem tranquila, mas com todos os gols sendo marcados já na segunda etapa. O Rangers classificado agora vai enfrentar a equipe do FC Santa Coloma, que você vai ver daqui a pouco também os melhores momentos. Esse aí já é o primeiro gol do Rangers, gol marcado pelo Chris Engelhardt aos 11 minutos do segundo tempo. A equipe do Santa Coloma que tirou o Sporting Scaldes, que era o líder da segunda divisão. Daqui a pouco você
Vai ver, esse aí já é o segundo gol. Uma bela batida de fora da área do Benjamin Munhoz aos 25 minutos do segundo tempo. Batida no lado esquerdo do goleiro, sem chances. E também, aí a gente já vai ter o lance do segundo gol. Escapou e bateu bem o Gabriel Leighton, fazendo 3-0 para o Rangers da Andorra. Também muito bem classificado, muito tranquilo em relação já para a próxima fase. A próxima partida, agora já chegando no horário das 10 horas da manhã, foi a partida entre o Carroy e o Casa de Portugal, o CDP, como ele vem sendo conhecido e vem sendo chamado nas redes sociais. O Casa de Portugal conseguiu uma vitória que foi considerada pelos meios de comunicação de Andorra como uma vitória surpreendente. Foi uma vitória por 4-1 nos pênaltis, mas nesse duelo entre duas equipes da segunda divisão, o Casa de Portugal conseguiu a boa vitória. Você vai ver aí os lances da partida que terminou em 0-0. Então a gente não vai ter gols aí para mostrar, mas a gente vai ilustrando enquanto isso apenas com os lances da partida. A gente tem o Casa de Portugal agora nas quartas de final enfrentando o Inter de Scaldes. Um jogo muito duro, vai ser com certeza para o Casa de Portugal. O Inter de Scaldes é uma equipe que sempre, em todas as edições da Copa e também na Liga, é uma equipe que vem muito bem e com certeza aí vai ser um grande jogo, um grande desafio. Só corrigindo aqui, eu estava olhando na informação errada, a informação aqui do lado. O Carroy não está na segunda divisão, tá? O Carroy está na primeira divisão. Eu tinha confundido com o Sporting Scaldes, que está escrito aqui do lado na minha relação, mas não, o Carroy ele está sim na primeira divisão, tanto que eu falei com um certo estranhamento. O Carroy está na primeira divisão, sétimo lugar com 10 pontos. Vamos então para a próxima partida, a partida também das 10 horas da manhã, que foi a partida entre o FC Santa Coloma e o Sporting de Scaldes. O Sporting de Scaldes tem um hype muito grande em cima dele, que é a equipe que está indo muito bem na segunda divisão, e ela é uma equipe que tem um projeto muito interessante. É uma equipe liderada por um youtuber francês, o Vinsky, que está criando uma rede com diversos clubes ao redor do mundo. E um desses clubes, inclusive, é o FC Vinsky, da França, que você conferiu na temporada 24-25 disputando a Phoenix Trophy, aqui na Rádio E8S. Então é um grupo que tem equipes muito relacionadas com a história da E8S. Aí já é o primeiro gol do FC Santa Coloma. E é um detalhe muito curioso desse jogo, porque ele foi o único dessas oitavas de final a ter um hat-trick, enquanto esse aí já é o gol de empate do Sporting Scaldes. O hat-trick do Yenerey Pérez, jogador do Santa Coloma, que marcou aquele primeiro gol logo ao primeiro minuto de jogo, o primeiro minuto do primeiro tempo. E o gol do Sporting Scaldes marcado pelo Aaron Sanchez. Aí o segundo gol do Yenerey Pérez. Perdão, aí já é o terceiro gol do Yenerey Pérez. Olha como o cara é rápido, até me atrapalhou aqui. Porque ele marcou o segundo gol aos 3 do primeiro tempo, que foi aquele que você viu também. Aí teve um empate, aquele foi o terceiro dele. E aí já está chegando na pequena área o Chus Rubio, aos 11 do segundo tempo, para fazer o quarto gol do FC Santa Coloma, 4-1. E vem mais um por aí, mais um também do Jesus Rubio. O Chus Rubio, camisa número 14, invadindo a área, como elemento surpresa, batendo cruzado e fazendo 5-1, muito tranquilo, o Santa Coloma. Como eu ia dizendo, vai enfrentar agora nas quartas de final o Rangers. Próxima partida agora, já chegando no horário das 14 horas, é a partida entre o UE Santa Coloma e o Principate. Vitória tranquila também
do União Santa Coloma. Vou botar aqui para vocês os lances. Vitória por 2-0 contra a tradicional equipe do Principado, né? Uma equipe que fez história no futebol andorrano, que está de volta agora disputando a segunda divisão. Não vem fazendo uma boa campanha. E esse aí já é o primeiro gol da equipe do UE Santa Coloma. Gol do Cuco Fernandes. Robert Cuco Fernandes aos 21 do primeiro tempo, tocando a bola de cabeça para o fundo das redes. O UE Santa Coloma, como eu já havia dito também, após a gente comentar o jogo do Ordino, vai enfrentar o próprio Ordino nas quartas de final. E o confronto de semifinal vai ser, no caso, contra o vencedor de Rangers e FC Santa Coloma. São as equipes que estão emparelhadas ali. Rangers contra Santa Coloma. E esse aí é o gol que saiu aos 48 do segundo tempo, no finalzinho, o gol do Alex Martinez, para dar a vitória para o UE Santa Coloma 2-0. O FC Santa Coloma está emparelhado contra o Rangers, enquanto o UE Santa Coloma está emparelhado contra o Ordino. E essas equipes vencendo podem formar aí na semifinal um duelo entre os dois Santa Colomas, que seria um jogo bem legal da gente acompanhar, com certeza. E a gente vai para o último confronto das oitavas de final, o confronto entre o Inter de Escaldes e o La Massana. Vitória tranquila também, e esse seria o jogo que a gente transmitiria aqui na tela da Rádio E8S, mas não houve essa transmissão porque os jogos que aconteceriam no Francesc Villa foram de última hora realocados para o Centro Esportivo da Las. Então a equipe lá da Federação Andorrana de Futebol não conseguiu fazer o acompanhamento com imagens, e a transmissão dessas partidas a gente acabou ficando sem imagens e não teve como fazer a transmissão para vocês. Enquanto você já vai vendo aí os lances dessa partida, 3-0, vitória tranquila da equipe do Inter de Escaldes, que, como eu já havia falado, vai enfrentar o Casa de Portugal. Aí tá o primeiro gol dessa partida, um golaço, pancada de falta do Martim Calderon, 8 minutos do primeiro tempo. Ele mandou essa pancada aí, um bonito gol. E lembrando sempre também que essa chave onde o Inter de Escaldes está, o confronto do Inter de Escaldes contra o Casa de Portugal, vai formar o semifinalista que vai encarar o vencedor de Atlético Escaldes e o Esperança, que são as duas equipes. Enquanto você vai vendo aí já o segundo gol da equipe do Inter, foi o gol do Faisal Chouaib, ainda no primeiro tempo. Grande contratação do Inter de Escaldes, o jogador vindo lá do União Santa Coloma. O Atlético Escaldes, como eu ia dizendo, e o Esperança foram as equipes que não jogaram na primeira fase, que não jogaram nas oitavas de final, já estão classificados e já tem esse confronto formado aí. Portanto, do outro lado da chave, a gente tem o Inter de Escaldes contra o Casa de Portugal. Esse aí foi o gol contra, marcado pelo Derek de Bote, que fechou 3-0 para o Inter de Escaldes. No lado da chave a gente tem Inter contra a Casa de Portugal e Atlético de Escaldes contra a Esperança. E do outro lado da chave a gente tem o Rangers contra o FC Santa Coloma e o Ordino contra o União Santa Coloma. Essa aí é a situação da nossa querida Copa Constituição 2026, que você sabe que é aqui na Rádio E8S. Tomando aquele golinho d'água para hidratar a voz. E a gente agora já muda completamente o nosso panorama. A gente muda desse cinza escuro da nossa tela padrão de transmissão para o vermelho. Por que vermelho? Porque o guia da Challenge League está no ar,
competição nova que a Rádio E8S traz para você, com exclusividade no Brasil, uma transmissão espetacular, um trabalho fenomenal que a gente vem fazendo, e o nosso anúncio da primeira partida de Challenge League aqui na tela da E8S vai ser feito ao final do guia, tá bom? Então você fica aqui com a gente que a gente vai anunciar quando, que horas e quais serão as equipes frente a frente no primeiro confronto da Challenge League na E8S. A gente vai trazer aqui o nosso guia com informações detalhadas sobre as equipes para você ficar por dentro. E é sempre importante a gente reforçar que a Challenge League ela já está em curso. Ela está no meio da temporada e eu vou botar aqui para vocês a tabela da Challenge League para você entender qual que é o panorama. O formato da Challenge League é uma liga de pontos corridos com 10 equipes. E essas 10 equipes elas se enfrentam 4 vezes, tá? Não são 2 vezes, como por exemplo no Campeonato Brasileiro. São 4 vezes, 2 vezes em casa, 2 vezes fora. Isso vai totalizar 36 partidas. A gente está no meio do caminho, a gente tem 18 para cada um. O primeiro colocado, ele avança e sobe de divisão lá para a Super League, a BRAC Super League, que é a primeira divisão do futebol suíço. O segundo colocado ele vai disputar um playoff contra o penúltimo colocado da Super League. Enquanto isso, o último colocado aqui da nossa Challenge League é rebaixado para a Promotion League, que é a terceira divisão do futebol suíço. A gente tem essas equipes, antes de a gente esmiuçar essa tabela, é importante a gente falar que o Yverdon Sport é a equipe que caiu da primeira divisão na temporada 2024-25, a equipe que caiu, e a equipe que subiu na temporada passada foi o Thun. O Thun está lá na primeira divisão, foi o campeão, grande campeão da Challenge League de 2024-25. E a equipe que subiu da terceira divisão, que está aí na nossa tabela, é o Rapperswil Jona. A equipe foi campeã da Promotion League, vem fazendo uma boa temporada, inclusive, bem distante da zona do descenso. E a equipe que caiu no ano passado e agora está na Promotion League é o tradicional Schaffhausen, que vinha há 12 temporadas, 12 anos aí na Challenge League, foi rebaixado o tradicional Schaffhausen. Quanto à tabela, a gente pode analisar, pode perceber aí a briga clara que está acontecendo na liderança da Challenge League. Você tem o Vaduz, que é a equipe de Liechtenstein, daqui a pouco eu vou explicar isso, não é uma equipe suíça e está disputando a Challenge League com 45 pontos. Logo atrás vem o Oral com 42 pontos, 3 pontos separam eles, e aí já tem um gap muito grande para o terceiro colocado, que é o Yverdon Sport, a equipe que caiu da Super League no ano passado, está com 33 pontos. Isso são 9 a menos do que o Oral. A gente tem também o Stade Lausanne Chi com 29 pontos na quarta posição. O Neuchâtel Xamax com 25 pontos está em quinto. O Rapperswil Jona, que é a equipe que subiu, fazendo uma grande temporada, se afastando completamente da zona do rebaixamento. Claro que isso pode mudar, tem mais uma metade do campeonato pela frente, mas vem com 9 pontos em relação à equipe que está em último. Em sétimo, o Will, com 19 pontos também, o FC Will. Na oitava colocação a gente tem o Stade Lyonnais, ou simplesmente Nyon, com 1 ponto a menos que as equipes antes mencionadas. E aí a grande briga pelo rebaixamento, ou melhor, contra o rebaixamento, está sendo entre o nono e o 10º colocados, o Etoile Carouge, que está com 13 pontos, e em último colocado o tradicional Bellinzona, que talvez você lembre desse nome, é uma equipe que disputou algumas vezes a primeira divisão do futebol suíço, chegou inclusive a ganhá-la, tem um título da Super League, 3 títulos da Challenge League, mas vem penando aí na última colocação da Challenge League.
Outro dado interessante que eu trago para você aqui nesse super guia da Rádio E8S é o nosso mapa. O nosso mapa apresenta as equipes geograficamente dentro da Suíça e dá para fazer uma análise muito interessante dentro disso aí. Nós temos no cantão, que é como se fossem os estados, fazendo um paralelo bem simples, os estados brasileiros, a gente tem dentro de St. Gallen o Wil e o Rapperswil-Jona, em cidades homônimas, cidades que levam o mesmo nome da equipe. A gente pode ver ali também, no nosso canto superior direito, o Vaduz. O Vaduz, ele está fora da Suíça, ele está em Liechtenstein, que é o país vizinho. E por que é que ele joga dentro do sistema de futebol suíço? O futebol em Liechtenstein, ele não se desenvolveu como em nenhum outro país membro da UEFA. Então, em todos os países membros da UEFA, a gente tem a Liga Nacional, mas em Liechtenstein ela não existe. Liechtenstein organiza apenas a Copa entre os clubes, que é a Liechtensteiner Pokal. Enquanto isso, as equipes de Liechtenstein jogam na pirâmide do futebol suíço. O Vaduz é a equipe de Liechtenstein mais bem colocada, a equipe que está na segunda divisão, em vias de classificação de subir para a primeira. É uma equipe que já disputou a primeira divisão algumas vezes, enquanto existem outras equipes de Liechtenstein em divisões inferiores, ali pela quarta divisão, quinta divisão, tem outras equipes do futebol de Liechtenstein. Também é interessante a gente analisar lá ao sul a equipe do Bellinzona, que está na cidade homônima, região do Ticino. E o Bellinzona é a única equipe dessa Challenge League que faz parte da chamada Suíça Italiana. Como assim Suíça Italiana? A Suíça ela é costumeiramente dividida entre a Suíça francesa, a Suíça alemã e a Suíça italiana para fins de análise da língua, né? Análise do idioma, pois a Suíça tem esses 3 idiomas oficiais, além do romanche que é falado em todo o país. Na região sul, a gente tem ali no cantão do Ticino o Bellinzona sendo a única equipe que usa nas suas redes sociais, por exemplo, o idioma italiano. Ali ao norte a gente tem as equipes que fazem parte da chamada Suíça Alemã, que estão nos cantões de St. Gallen e Aargau, que são o Wil, o Rapperswil-Jona e o Orel. E agora já no lado oeste do país, geograficamente falando, a gente tem o Neuchâtel Xamax, que é do cantão de Neuchâtel, cidade de Neuchâtel, o Yverdon Sport, da cidade de Yverdon, e o Lausanne Chi, da cidade de Lausanne, além do Stade Lyonnais, da cidade de Nyon. O que essas 3 últimas equipes têm em comum? São do mesmo cantão, que é o cantão de Vaud. E lá no extremo sudoeste, a gente pode ver o Étoile Carouge. O Étoile Carouge é já do cantão de Geneva, formando aí também, fechando essas 5 últimas equipes, o lado oeste da Suíça, o lado francês. Então, por exemplo, nas redes sociais, nas mídias oficiais dessas equipes, você vai acabar encontrando os textos em francês e etc. Agora a gente vai para um tema muito importante para você que vai acompanhar aqui a Challenge League na tela da E8S, e é um tema que eu pessoalmente gosto muito, tenho um interesse muito grande, sou apaixonado, que são os estádios, tá bom? A gente vai conhecer os palcos do novo espetáculo da Rádio E8S, distribuídos aí por toda a Suíça geograficamente, como eu te mostrei, e também por Liechtenstein, ok? A gente começa aqui na ordem alfabética com o estádio Briggelfeld, que é o estádio do Aarau, ou na pronúncia suíça, o Oral. Ele fica na cidade de Oral e tem capacidade para 8.000 pessoas. Um estádio que é muito tradicional. De acordo com a nossa pesquisa aqui, ele é
só confirmar aqui a informação exatamente, ele é o estádio mais antigo da Challenge League. Foi aberto oficialmente no dia 12 de outubro de 1924 e tem essa capacidade aí para 8.000 pessoas. O próximo estádio que a gente mostra para você, seguindo a ordem alfabética das equipes, é o estádio do Bellinzona, que é o estádio Comunale, ou estádio comunal, traduzindo para o português, é de Bellinzona. É um estádio com capacidade para 5.000 pessoas, você pode ver na imagem aí, que ele é um estádio mais modesto, é um estádio naquele formato olímpico, com a pista de atletismo ao redor do campo, e ele é um estádio também aberto há muitos anos atrás, mas não tão antigo quanto o Bricklefield. Ele é um estádio de 1947. O estádio do Bellinzona, lá na região do Ticino. A gente avança para o próximo estádio, que é o Stade de la Fontanette. O estádio que vem sendo usado pelo Étoile Carouge nessa Challenge League, localizado lá na cidade de Carouge, tem capacidade para 3.600 pessoas. E ele é um estádio que passou por uma renovação, por uma grande reforma aí em 2020 até 2021. Ficou pronto em 2021 para ser usado pelo Étoile Carouge. Outro ponto muito interessante desse estádio é a presença da grama artificial, polêmica grama artificial, sempre nos debates no futebol, principalmente aqui no Brasil, mas na Europa não é diferente. Ele possui o gramado artificial, sendo essa uma peculiaridade do Étoile Carouge na disputa da Challenge League. O próximo estádio que a gente traz para vocês é o Olympique, Estado Olympique do Lausanne-Chi. Capacidade para 15.850 pessoas, ele é o maior dessa Challenge League, mas ele tem um adendo. Esse estádio não é o estádio do Étoile Carouge. Perdão, não é o estádio do Lausanne-Chi, o Olympique de La Pontaise. Ele é o estádio que vinha sendo usado pelo Lausanne Sport, que é a outra equipe, a rival do Lausanne-Chi, e que está disputando atualmente a primeira divisão do futebol suíço. O estádio do Lausanne-Chi, que a equipe tem a posse, que a equipe é dona realmente, é o Juan Antônio Samaranch, que não pôde ser usado, que não obteve a licença necessária para receber os jogos do Lausanne-Chi nessa Challenge League. Portanto, o Stade Lausanne-Chi vai estar usando, emprestado, vamos dizer assim, e já está usando o estádio do seu rival, o Estádio Olympique, para a disputa da Challenge League 2025-26. O próximo estádio que a gente traz para você é o estádio da equipe que subiu, o estádio da equipe que foi promovida, que é o Estádio Greenfeld, do Rapperswil Jona, localizado lá em Rapperswil Jona. É um estádio bem modesto e é o estádio com a menor capacidade dessa Challenge League, capacidade para apenas 3.200 pessoas. Vamos avançando também já para o Stade de Colovray, que é o estádio do Nyon, lá na cidade de Nyon, e ele é um estádio que tem a história dele bem interessante, porque ele fica perto da sede da UEFA. Vale sempre ressaltar que a UEFA ela tem a sua sede em Nyon, na Suíça, na mesma cidade desse clube. Fica bem próximo esse complexo lá da sede da UEFA, e ele também é usado pela UEFA para algumas competições organizadas pela UEFA. Ele recebe já há muitos anos, desde 2013 14 até 2021-22, aí depois teve um hiato, ele recebia as finais da UEFA Youth League, que é a competição continental, a Champions League, vamos dizer assim, para as equipes sub-19. E ele também foi sede da Turquia na Euro 2018, que aconteceu em parceria com a Áustria e a Suíça. A Turquia ficou alojada em Nyon e ficou usando esse estádio para fazer os seus treinos, estádio com capacidade para 7.200 pessoas. A gente avança para o próximo,
E a gente sai da fronteira da Suíça para falar do Rhein-Park Stadium, que é localizado lá em Vaduz. Vaduz é a capital de Liechtenstein. Tem capacidade para 7.584 pessoas. Esse estádio, que também é casa da seleção nacional de futebol do Liechtenstein. Então a seleção de Liechtenstein disputa suas partidas aí no Rhein-Park Stadium, o estádio do Vaduz, ok? O próximo estádio, chegando ao final da nossa sessão de estádios, é a Lidl Arena, lá na cidade de Wil, a casa do FC Wil. Capacidade para 6.958 pessoas. É um estádio que passou por várias mudanças de nome, tá? Porque de 2013 a 2019 foi chamado de Stadion Bergholz, e depois disso foi chamado de IGP Arena até 2022, quando o nome original veio de volta, que é o nome de Lidl Arena. Lembrando sempre que aqueles outros nomes, por exemplo, IGP Arena, eram nomes que empresas adquiriram por meio do patrocínio de naming rights. Então o Lidl Arena aí é o estádio do FC Wil. Chegando agora no penúltimo, o Stade de la Maladière, que é o estádio do Xamax, lá em Neuchâtel. 11.997 pessoas de capacidade. Esse sim é o maior estádio apossado pelo próprio clube, vamos dizer assim, dentro da Challenge League. É um estádio que foi aberto em 2007, um estádio bastante novo. Também foi usado como base de treinamentos na Euro 2008, só que pela seleção de Portugal. E o Yverdon Sport também usou esse estádio. E eu vou explicar por que, justamente devido ao próximo estádio ser o estádio do Yverdon. O estádio municipal lá de Yverdon, ele passou por algumas reformas, teve alguns problemas, onde a prefeitura teve que intervir, promoveu reformas, e durante essas rápidas reformas o Yverdon estava jogando ali no estádio de la Maladière, que é o estádio do Xamax. O estádio municipal, agora falando propriamente dele, ele tem capacidade para 4.200 pessoas, lá na cidade de Yverdon. Apenas 1.000 lugares sentados, os outros 5.600 lugares em pé. Então um estádio bem raiz aí, fechando a nossa lista da Challenge League. O próximo tópico é um tópico bastante interessante também, um tópico que você vai me ouvir falar muito durante as transmissões, que são os destaques de cada equipe. A gente vai começando novamente aqui com a nossa ordem alfabética referente aos clubes. A primeira equipe que a gente vai falar então é o FC Orel, que vem com o seu destaque principal sendo o Valon Fazliu. O Valon Fazliu, atacante, camisa 10 da equipe do FC Orel. Ele é nascido no Kosovo, tem 29 anos, jogador que usa aí o pé canhoto e vem com impressionantes 12 gols nessa temporada para o Aral, sendo na Challenge League 10 gols, e isso vai colocar ele posicionado na tabela de artilheiros no segundo lugar, tá? Ele tem 10 gols, segundo artilheiro da Challenge League, o Valon Fazliu, jogador muito perigoso, grande destaque com certeza do FC Orel para essa segunda metade da Challenge League. Avançando, a gente chega no Bellinzona, que, como você lembra, é a equipe que está com muitas dificuldades, penando ali na última colocação da Challenge League. O Bellinzona vem com seu grande destaque, sendo um jogador, esse sim, de mais renome, um jogador mais conhecido pelo grande público, que é o Armando Sadiku, jogador albanês, já veterano de 34 anos, que veio
na metade do ano passado, em 30 de julho de 2025, diretamente lá do Goa, do futebol indiano. Ele que já tem uma carreira consolidada, já é um nome conhecido dentro da Suíça. Teve passagens aí pelo Lugano, pelo Zurique, pelo Vaduz também. Deu uma rodada mais para a parte final da sua carreira. Chegou a jogar aqui na América do Sul, jogou no Bolívar em 2021. E agora ele retorna ao futebol suíço para tentar salvar o Bellinzona. É um jogador que tem também 38 partidas pela seleção da Albânia, 12 gols, é muito experiente. Nessa atual temporada, ele vem tendo um desempenho mais fraco, assim como de toda a equipe do Bellinzona. 17 partidas jogadas e 5 gols anotados. A gente passa para o próximo nome também, que é um nome internacional, um nome que disputou a Copa Africana de Nações pela seleção de Angola, que é o Signori Antônio. O Signori Antônio é goleiro da equipe do Etoile Carouge, tá? Ele vem sendo o titular nessa temporada, vem sendo reserva, o camisa 12 lá na seleção angolana, vem tendo um desempenho muito bom, sendo o destaque aí, dessa equipe do Etoile Carouge, e é um dos goleiros com a maior média de defesas. Vou só pegando aqui a estatística, assim. Vem com uma média no SofaScore, aquele aplicativo conhecido, né? O SofaScore, uma média de 7,22, uma média bem alta para um goleiro que está militando aí na equipe penúltima colocada da competição. E o Signori Antônio é um jogador... deixa eu só pegar aqui a informação que escapou. Mas ao vivo é assim mesmo, a gente vai fazendo na hora. O Antônio Signori é um jogador já experiente, também 31 anos. O guarda-metas angolano da equipe do Etoile Carouge. Ok? A gente avança agora já para o estado do Lossanuchi. A equipe que já está um pouco mais bem colocada. Não está com a corda no pescoço. Está em quarto lugar o Lossanuchi, que tem como seu destaque o Landry Nomel. É um jogador francês de 28 anos que a gente traz aqui para você. Jogador de pé direito que joga na ponta. Veio fazendo a carreira pelo futebol francês. Teve uma passagem na Turquia até chegar no Lossanuchi em fevereiro de 2025. E ele vem numa fase muito boa, especialmente nos últimos 3 jogos. Fez um gol e deu uma assistência na vitória do Lossanuchi sobre o Xamax. Marcou um gol na goleada de 4-0 sobre o Yverdon e deu uma assistência na vitória de 2-1 sobre o Etoile Carouge. Ele vem, no geral, nessa temporada com 3 gols e 4 assistências, além de ser aí o líder na estatística de chances criadas, grandes chances criadas dentro da equipe do Lossanuchi, com 10 nessa temporada. A gente avança aqui para falar de mais um goleiro, que é o Melvin Mastiu, goleiro francês aí da equipe do Nyon, do estado Nyonnais, mas que não pertence à equipe suíça. Ele vem em empréstimo do Lausanne Sport, lá da primeira divisão. Esse empréstimo vai terminar no final da temporada, então no dia 30 de junho desse ano ele está de volta lá para a equipe do Lausanne Sport. Ele vem com uma boa média, uma média de 7,62 lá no SofaScore, e também vale ressaltar que ele tem importantes 3 clean sheets, que são jogos sem sofrer gol, ajudando aí bastante a equipe do Stade Nyonnais. O próximo nome que a gente vai trabalhar aqui é outro goleiro, para variar, uma equipe que está mais também na parte de baixo da tabela, o Alan Omerovic, jogador do Rapperswil Jona. A gente traz aqui a informação também de que o Rapperswil Jona, ele jogou um amistoso hoje, antes da gente entrar no ar, já está se preparando para o retorno da temporada, jogou um amistoso contra o Zug 94, equipe que está na 4ª divisão suíça, venceu sem sustos, venceu por 5-0. Mas retomando aqui o assunto do nosso Omerovic, goleiro suíço, jovem, 23 anos também, veio em 2024, já está aí então há 2 temporadas com a equipe do Rapperswil Jona,
e ele também vem com uma nota média alta, uma média 7,18, ainda que em algumas partidas ele tenha sido preterido em relação ao outro goleiro, que é o Ciro Empt. Ele veio sendo poupado em algumas partidas, especificamente em 3 dessa edição da Challenge League, 3 partidas ele ficou no banco, mas costuma ser o titular e é um dos goleiros que tem a melhor avaliação, a melhor média dentro do SofaScore da Challenge League. Avançando então, chegando já na reta final da nossa análise aqui e do nosso guia também, a gente tem o nome do Vaduz, o nome do líder da competição. Não é fácil escolher um nome para uma equipe que vem tão bem, que vem voando na temporada, mas a gente escolheu o Ronaldo Dantas Fernandes, que tem nome de brasileiro, mas que é suíço. Jogador bem jovem também, 21 anos, pé canhoto, ele veio da base do Luzerne, mas se profissionalizou aí na equipe do Vaduz. Meio campista muito talentoso, é o líder em participações em gol da equipe do Vaduz nessa temporada com 10, também líder de assistências com 4, é um jogador muito especial e uma promessa do futebol da Suíça, consequentemente também de Liechtenstein, que tem outro dado interessante, é o jogador com mais grandes chances criadas dentro do Vaduz, com 7. A gente passa já na nossa retinha final aqui para o FC Will. No FC Will a gente tem o primeiro zagueiro aqui a figurar como destaque, que é o Yannick Schmid. O Yannick Schmid, zagueiro aí do Will. Só pegando aqui a informação, novamente, quem sabe faz ao vivo. O Yannick Schmid é o líder em média da equipe do FC Will. 30 anos, um jogador já também mais experiente, tem uma rodagem pelas outras divisões do futebol suíço, jogou pelo Zug, jogou pelo Luzerne, jogou pelo Vaduz também, e vinha do Winterthur, chegou em 2 de setembro de 2024 para a equipe do FC Will. Vem também muito bem, 7,14 é a média dele dentro ali do SofaScore, e ele também lidera a estatística de cortes por jogo com 5,8 cortes por partida. Zagueiro muito atento, vale o destaque. Chegando na reta final, a gente vem falar dele. É um nome que já está na boca daquele que acompanha o futebol suíço e é o grande destaque da temporada como um todo, porque é o artilheiro da Challenge League, o Skeltin Demhassai. Outro jogador kosovar aqui na lista, 29 anos, camisa 9 de referência, jogador que veio do Oral em 2024, já está aí também há 2 temporadas no Xamax. Ele tem 15 jogos, 12 gols, uma assistência, realmente impressionante, 13 participações em gol em 15 jogos. E já tem outras equipes do primeiro escalão do futebol suíço ventilando aí esse jogador, especialmente nessa janela que está aberta agora de janeiro. O outro nome, o último que a gente vai citar aqui, é o de um 10 clássico. Todo mundo fala, será que ainda existem camisas 10 clássicos? Pois é, a gente vai provar aqui que existe com o Antônio Marquesano. É o camisa 10 da equipe do Iverdon Sport, jogador que pode cumprir diversas funções ali no ataque, jogando como um camisa 10, jogando como um segundo atacante, jogando pelos lados também. 35 anos, jogador bem experiente, camisa 10, como eu já havia mencionado, e que tem também uma boa rodagem, tendo passado os últimos 10 anos da sua carreira aí no Zurich. Chegou em 2025 para a equipe do Iverdon. Nessa temporada ele vem com 18 jogos, 9 gols e 2 assistências, o Antônio Marquesano. E bem, a gente vai chegando agora já ao final do nosso guia. A gente vai trabalhar também nas nossas redes os técnicos. E é um tema muito interessante porque a gente tem um brasileiro, exatamente, a gente tem um brasileiro no comando de uma equipe aqui da Challenge League. Você, seguindo a gente no nosso Instagram, @Rádio E8S, também no nosso Twitter, também @Rádio E8S, você fica por dentro
das novidades que vai sair agora na nossa... nos próximos dias aí a gente vai fechando o nosso guia. Na nossa live é isso, até para a gente não se alongar muito, a gente já vem com quase 1 hora de transmissão. Você, primeiramente, siga a gente aqui na Twitch. Se você está nos acompanhando pela Twitch, siga a gente para dar aquela força e ficar por dentro das próximas transmissões. Também, se você já segue aqui a gente, confere se você segue as nossas redes sociais para ter acesso a esse material completo, recheado de informações, todas essas que a gente trouxe aqui e mais a informação dos técnicos da Challenge League 2025-26. E eu havia prometido para você o grande anúncio, qual vai ser a partida que vai dar o início à Challenge League na Rádio 8S. Vai ser a partida do próximo sábado, às 2 horas da tarde, entre o FC Oral e o Bellinzona. São as equipes que vão se enfrentar no dia 24, próximo sábado, às 2 da tarde, na tela da Rádio E8S. Espero que você tenha curtido ficar aqui com a gente na nossa companhia do E8 Show, tomado o seu cafezinho aqui com a gente. A gente se despede agora. Até a próxima! Anote aí no seu calendário. É dia 24, é às 2 horas da tarde, Aral e Bellinzona na tela da Rádio E8S, ao vivo, com imagens e exclusivo. Rádio E8S, emoção que só a gente traz.